Branco, nascido em 1897 e falecido em 1967, foi um militar e político brasileiro nascido no estado de Ceará, protagonista do golpe militar de 1964 e o primeiro presidente sobre a ditadura militar. Durante o governo presidencial de João Goulart, o general Castelo Branco articulou um golpe militar no país juntamente com ministros militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. O governo de Castelo Branco. Inicialmente, Castelo Branco foi eleito às pressas sem consulta popular pelo Congresso Nacional para terminar o mandato de João Goulart, que duraria até janeiro de 1966. Durante seu governo, o Brasil rompeu as relações diplomáticas com Cuba, foi criado o SNI, Serviço Nacional de Informações, o BNH, Banco Nacional de Habitação, o FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e o país passou a negociar com uma nova moeda, o Cruzeiro Novo. Logo, instituiu o artigo institucional 2, que abolia todos os partidos políticos do Brasil e o substituía por apenas dois: a Arena, representando os militares, ou Situação, e o MDB como oposição. A isso se seguiu quase imediatamente o artigo institucional 3, criado para combater a derrota maciça da Arena nas eleições estaduais, estabelecendo a eleição indireta para prefeitos e governadores, efetivamente destruindo a democracia no Brasil. Desde o golpe, duas facções se degladiavam no debate interno dos círculos militares, os castelistas e os costistas, representando os partidários de Castelo Branco e Costa e Silva, respectivamente. Os primeiros advogavam uma rápida ofensiva dos militares para botar a casa em ordem, seguido da entrega do poder ao povo em novas eleições diretas após o término do mandato de Castelo Branco. Os segundos advogavam que os militares deveriam permanecer no poder indefinidamente, até que o perigo de influências nazi-comunistas tivesse passado em definitivo. No poder, o marechal Castelo Branco assinou a Lei de Imprensa, que limitava a atuação do setor de comunicações, e a Lei de Segurança Nacional, onde foram definidos os crimes contra a atuação do governo militar. Os castelistas acabaram sendo eventualmente derrotados, e assim prorrogou-se o mandato presidencial de Castelo Branco até 1967, quando foi substituído por Costa e Silva após a promulgação do artigo inconstitucional 4, que abolia a Constituição de 1946 e instituía uma nova que consolidava o poder da ditadura no Brasil. Nas últimas semanas de seu mandato, foi também aprovada a infame Lei de Imprensa, que institui a censura no Brasil, controlando o fluxo de informações com o objetivo oficial de afastar publicações nazi-comunistas e extraoficial de manter a população sob o véu de enganação. O marechal Castelo Branco foi vítima de um acidente aéreo e morreu em 18 de julho de 1967. Amém, Deus. Arthur da Costa e Silva nasceu no Rio Grande do Sul em 1899. Ingressou na carreira militar na Escola Militar do Realengo, no Rio de Janeiro, em 1918. Costa e Silva tornou-se general do Exército em 1961, durante o governo presidencial de João Goulart. Costa e Silva presidiu o Ministério do Exército e foi um dos responsáveis pela execução do golpe militar de 1964. Costa e Silva... Não dá pra ler o final, mano. Peraí, já volto. Costa e Silva compôs a junta militar que governou o país após o golpe, até a indicação do general Castelo Branco para a presidência. O governo de Costa e Silva. O ato institucional número 1, promulgado em 9 de abril de 1964, configurou o caráter ditatorial do regime instaurado, possibilitando a cassação de mandatos eleitos e dos direitos políticos de quem se opusesse ao governo vigente. No dia seguinte, a junta militar que havia assumido o comando do país indicou para a presidência da República o general Humberto Castelo Branco. Com a crescente oposição ao regime militar, levou recrudescimento. Desse modo, o general Costa e Branco foi submetido pelo general Costa e Silva, esse último enfileirado à linha dura das Forças Armadas. Costa e Silva assumiu a presidência em 15 de março de 1967 e elencou majoritariamente militares para os ministérios.
Dentre esses militares estava o general Garrascorta, o general Médici, chefiando o Serviço Nacional de Informações, sucessor de Costa e Silva na presidência. O governo do general Costa e Silva foi marcado pela tortura dos opositores políticos ao regime, pelo cercamento da livre expressão e de direitos políticos, institucionalizando a repressão. No mesmo dia da posse de Costa e Silva, foi instituída a Constituição de 1967. O ato institucional número 4 convocou a Assembleia Constituinte para formular uma nova carta e substituir a Constituição de 1946. A Constituição de 1967 outorgou o regime militar e o golpe de 1964. E incluiu os atos institucionais e complementares propostos até aquele momento. Desse modo, a Constituição e os atos institucionais não conflitavam mais, como ocorria com a Carta Constitucional de 1946. Também, em 15 de março de 1967, foi estabelecida a Lei de Segurança Nacional pelo Decreto-Lei nº 314. Com a resistência ao regime militar, surgiram diversos grupos de militantes de esquerda que atuavam clandestinamente. Esses grupos promoviam atividades de guerrilha no interior do país, e mesmo nas cidades. Em 26 de junho de 1968, ocorreu em São Paulo uma ação de vanguarda popular, revolucionária que lançou um carro-bomba contra um quartel-general, em São Paulo. Nesse mesmo ano, as manifestações de rua ampliaram-se. Em 28 de março de 1968, o estudante Edson Luiz foi morto em confronto com a polícia na passeata dos 100 mil, no Rio de Janeiro. A oposição ao regime tornou-se evidente. O primeiro foco de oposição era composto por políticos influentes. O presidente deposto João Goulart, que se encontrava exilado no Uruguai, e o ex-presidente Juscelino Kubitschek articularam um movimento de oposição chamado de Frente Ampla. A Frente Ampla ganhou adeptos até mesmo entre os políticos que haviam apoiado o golpe militar de 1964, mas que entraram em discordância com o governo diante dos rumos da política nacional. O terceiro foco de oposição atuante no período do governo Costa e Silva provinha do meio universitário na década de 1966. A progressiva expansão do sistema de ensino superior público ocasionou um aumento de vagas nas universidades e consequente crescimento de número de estudantes universitários. Organizados, os estudantes universitários brasileiros constituíram um importante movimento estudantil que influenciou o cenário da política nacional. As lideranças estudantis eram adeptos das ideologias de esquerda. Por conta disso, depois do golpe militar de 1964, o governo desarticulou e colocou na ilegalidade a mais importante entidade estudantil, a União Nacional dos Estudantes. O ato institucional número 5 foi o quinto de 17 grandes decretos emitidos pela ditadura militar nos anos em que seguiram o golpe de Estado de 1964 no Brasil. Os atos institucionais foram a maior forma de legislação durante o regime militar, dado que, em nome do Comando Supremo da Revolução, derrubaram até a Constituição da Nação e foram aplicados sem a possibilidade de revisão judicial. O presidente Costa e Silva reagiu a todas as pressões oposicionistas, fechando o Congresso Nacional e editando o ato institucional número 5. Com a edição do AI-5, a ditadura militar se institucionalizou. O AI-5 foi um instrumento jurídico que suspendeu todas as liberdades democráticas e direitos constitucionais, permitindo que a polícia efetuasse investigações, perseguições e prisões de cidadãos sem necessidade de mandado judicial. Entretanto, o estopim para essa edição do decreto ocorreu especificamente em 13 de dezembro de 1968 e está relacionado a um acontecimento específico, ocorrido um dia antes, no contexto das manifestações estudantis devido à morte do estudante Edson Luiz Souto durante uma manifestação contra o atraso das obras no restaurante estudantil Calabouço, no Rio de Janeiro. A polícia militar invadiu a Universidade de Brasília. A suspensão de todas as garantias constitucionais e individuais dos cidadãos brasileiros acarretou grandes abusos e violações dos direitos humanos por parte dos órgãos oficiais encarregados da segurança e repressão política. O fim de Costa e Silva. O mandato de Costa e Silva como presidente da República foi interrompido por uma grave doença, um derrame cerebral. Impossibilitados de governar, os militares decidiram que o vice-presidente, o civil Pedro Aleixo, não deveria assumir a presidência. O alto comando das Forças Armadas organizou uma junta militar governativa, formada por 3 ministros militares.
que assumiu provisoriamente o governo. Mas a solução definitiva para a crise institucional aberta com o afastamento do presidente Costa e Silva foi encontrada com a escolha de um general para o novo mandato governamental. O escolhido foi o general Emílio Médici, que governou o país de 1969 a 1974. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora